Caso haja divergência quanto à competência para a deflagração do processo disciplinar, prevalece a decisão do vice-corregedor-geral de Justiça, obviamente, né, por uma questão hierárquica. No conflito entre a decisão do diretor do foro e do vice-corregedor-geral, prevalece a decisão do vice-corregedor. Havendo mais de um indiciado e ou diversidade de infrações, a propositura caberá ao órgão competente para a imposição da pena mais grave. Tá, então verificamos lá um caso, por exemplo, que é de repreensão, por exemplo, uma falha de comunicação da SENSEC, e depois um desconto eventual já reiterado de emolumentos no tabelionato de notas, que poderia ser em tese uma suspensão, até mesmo perda da delegação. Então você tem uma questão de falha de comunicação administrativa, que em tese seria uma repreensão, que é mais leve, e uma questão relativa a emolumentos já reiterada, que poderia se enquadrar em suspensão e perda da delegação. Nesse caso, tendo mais de um indiciado, ou a diversidade de infrações, sobe então a imposição mais grave. Então caberá ao órgão competente para a mais grave. Entraria então aqui para o vice-corregedor-geral da Justiça. Ele pega todo o procedimento, se tiver uma hipótese de pena de suspensão ou perda da delegação e uma série de outras que pode ser passíveis de repreensão ou multa, ele puxa tudo para fazer o julgamento disso tudo ele mesmo, tá? O próprio vice-corregedor. Aberto o procedimento administrativo preparatório pelo vice-corregedor-geral da Justiça, poderá ele delegar a realização das diligências do artigo 79, que nós veremos estar mais à frente, ao juiz diretor do foro. O artigo 79, basicamente, é a coleta de declarações, de apresentação de documentos iniciais, até mesmo o próprio testemunho, né, do titular da serventia. Isso tudo, obviamente, né, não vai precisar o oficial lá da comarca do interior vir aqui para a capital para poder responder perante o vice-corregedor-geral da Justiça. Então ele pode, nesse caso, delegar que a diligência seja realizada perante o diretor do foro. Tá? Isso que tem atribuição correcional. 66. O vice-corregedor-geral da Justiça poderá, de ofício ou mediante provocação, como eu mencionei para vocês lá atrás, avocar em caráter excepcional e por motivos relevantes, devidamente justificados, o procedimento preliminar ou preparatório. Tá? E cuidado, que ele pode, na verdade, avocar qualquer um deles, tá? Independentemente de ser aquele inicial passível de repreensão ou multa, ele entendendo aqui, na verdade, de ofício ou mediante provocação, ele pode avocar. Avocar, ele puxa para ele a atribuição para verificação, né, desse procedimento preliminar ou preparatório. Eu esqueci de falar para vocês aqui, muito cuidado no 65, tá? Que ele fala aberto procedimento preparatório, tá? Ele não menciona aqui o preliminar. Então, por uma questão de literalidade, é chatinha, tá, do IES isso. Então, eventualmente o IES fala, no caso de aberto procedimento administrativo preliminar, poderá o vice-corregedor aqui delegar a realização das diligências. Em tese, por uma leitura literal, não. Tá? E esse tipo de literalidade aqui que é chato relativo ao próprio IES. Tá? Então, se você tem uma questão preliminar ou preparatória, em tese poderiam ser ambas, né? Porque a dificuldade é a mesma, né? De locomoção e deslocamento. Mas a literalidade do 65 traz somente a preparatório, tá? A preliminar, não. O pedido de providência, aqui no parágrafo único do artigo 66, o pedido de providência quanto à demora na apuração de irregularidade, ressalvados os casos inequivocamente urgentes, somente será conhecido se for comprovado não ter a autoridade competente, após provocada, dado o devido impulso no prazo de 5 dias úteis. Tá? Então aqui, eventualmente, está no pedido de providência, havendo uma demora na apuração da irregularidade, tirando aqui, né, os casos inequivocamente urgentes, onde ele poderá, né, na verdade, aqui, o vice-corregedor-geral puxar, né, avocar esse procedimento. Então, dado aqui o devido impulso no prazo de 5 dias úteis, se ficar inerte, né, aquele juiz diretor do foro, o vice-corregedor-geral vai lá e puxa tudo para ele também por uma demora, por uma questão de demora. Artigo 67. Ao órgão que decidir pela necessidade de afastamento preventivo, competirá o seu respectivo cumprimento, o qual poderá ser delegado ao juiz diretor do foro. Tá, então, aqui no artigo 67 ele fala quem estiver decidindo, né, sobre a pena, ali seja a repreensão ou multa, no caso do diretor do foro, ou até mesmo a suspensão e perda da delegação, quem estiver julgando e decidir aplica a pena. Então, se for o vice-corregedor-geral de Justiça, é ele que aplica a pena. Se for, eventualmente, o diretor do foro, ele que aplica a pena, salvo se o vice-corregedor-geral de Justiça delegar ao diretor do foro a aplicação de uma eventual perda da delegação, por exemplo, ou até mesmo a suspensão. Tá? Onde, em tese, na verdade, assim, a perda da delegação, por ser mais grave, ela deveria, em tese, como ela atinge o ato de outorga, ela tem que ser sempre declarada pelo presidente do TJ. Mas um aplica e o outro cumpre. Mas cuidado com essa questão aqui, porque nós já tivemos problema em outros estados com essa própria interpretação aqui doutrinária, né, da outorga da delegação, mesmo até com algumas questões relativas, dando a entender que quem extingue a delegação é aquele mesmo que outorga.
Porém, as provas elas costumam pedir a literalidade desses artigos aqui. Já aconteceu uma vez. Tá? Em uma prova CESP e uma prova UNESP já aconteceu deles falarem aqui que, por exemplo, a perda da delegação seria aplicada pelo próprio diretor do foro. Tá? Ou seja, aquele de primeira instância que aplicaria a perda da delegação, quando, na verdade, a gente sabe que na prática, né, o correto mesmo seria o presidente do TJ. Aquele que outorga, ele também tira, ele extingue. Tá? Mas fiquem com a literalidade do 67. Tá? Se cair na prova, a perda da delegação, eventualmente, que foi delegada para cumprimento ao juiz diretor do foro. Qual será a autoridade que dará o cumprimento à perda da delegação? O diretor do foro. O vice-corregedor mandou para ele que vai aplicar essa literalidade do artigo 67. Artigo 68. A extrapolação dos prazos previstos nessa seção não implica nulidade do procedimento, ressalvados os casos de afastamento preventivo. Tá? Então, estourando esses prazos aqui de 5 dias úteis atrás, 10 dias da não comunicação, eventualmente numa consulta, depois os 10 dias úteis na matéria relevante ou ainda não enfrentada pela corregedoria, ou seja, tudo aquilo que está ali eventualmente sendo extrapolado os prazos não implica nulidade nenhuma desses procedimentos, ressalvado o caso de afastamento preventivo. Tá? Então, esse afastamento preventivo, se foi designado um prazo e esse prazo foi extrapolado, não ficará, então, mais ali, teria nulidade, mas nulidade tão somente daquilo que extrapolou o prazo de afastamento. Então, foi determinado um prazo de afastamento preventivo de 90 dias, depois prorrogado por mais 30. Aí vem o juiz, ele tenta prorrogar por mais 30 dias. Não poderia, em tese, porque seria uma hipótese de nulidade afastar ainda mais além do tempo previsto na própria lei. Tá? Então, nulifica, mas nulifica somente aquela parte que extrapolou, tá? E não o procedimento todo. Tá? No artigo 69, são espécies de procedimento preliminar à correição ordinária e à reclamação disciplinar. Tá? Então, ele diz aqui o que são procedimentos preliminares. Tá? Então, a gente trabalhou na questão preventiva, agora nós temos aqui a preliminar, que é a espécie, né, dela, seria a correição ordinária e a reclamação disciplinar. E continua no artigo 70, falando que a reclamação poderá ser apresentada por usuário ou não de um serviço extrajudicial. Tá? Então, não tem uma legitimidade obrigatória daquele que pegou, né, ou seja, que sofreu eventualmente alguma questão passível de uma reclamação disciplinar, ou seja, de alguma irregularidade cometida pela serventia. Pode ser tanto o usuário ou alguém que teve ciência, né, daquele fato. Então, tanto um quanto o outro pode provocar aqui, né, gerar essa reclamação, tanto perante o diretor do foro, até mesmo perante a corregedoria. O artigo 71, a reclamação deve ser escrita, tá? Sempre, não é verbal, então cuidado, gravem isso também, e conter os seguintes dados sob pena de não ser conhecida, tá? Ou seja, não será nem apreciada se não conter tudo isso. O órgão correcional a que se dirige, observada a regra lá do artigo 64, e aqui vamos voltar para a gente gravar sempre, o que é a regra do artigo 64? Se for hipótese de repreensão ou multa, diretor do foro. Se for suspensão ou perda de delegação, ao vice-corregedor geral da Justiça. Tá? Então é isso que quer dizer aqui o artigo 64, o órgão correcional. E cuidado que a gente tem aquele outro artigo que a gente leu lá atrás. Ainda não sabe qual é a gravidade do ato praticado. Na dúvida, acaba indo para o vice-corregedor. A identificação do reclamante ou de quem o represente, então, tá, mesmo que seja uma denúncia anônima, ele tem que ser identificado, o anonimato vai na publicação depois dessa decisão, por ordem de uma provocação. O domicílio do reclamante ou local para recebimento de comunicações. Inciso 4º, formulação do pedido com a exposição dos fatos e de seus fundamentos. E o 5º, a data e assinatura do reclamante ou de seu representante. Tá? Obrigatoriamente, a data e assinatura dele ou até mesmo do seu procurador. Parágrafo 1º, se o reclamante dispuser de meios, a reclamação deverá ser instruída com documentos indispensáveis à compreensão dos fatos por ele narrados. Tá? E, eventualmente, parágrafo 2º, será reduzida a termo a reclamação apresentada de forma verbal. Então, mesmo que ela seja realizada verbal, ela vai ser reduzida a termo, então ela se tornará escrita. Tá? Então, a provocação ela deve ser, em regra, escrita, porém pode ser verbal. Ainda que seja verbal, ela será reduzida a termo para que se torne uma reclamação escrita. Então, não fica somente na verbalidade, tá? Então, na oralidade. Vai sempre cair para uma questão reduzida a termo ou já realizada diretamente pela forma escrita. E o que diz o parágrafo 1º aqui, quando ele diz documentos indispensáveis, tá, são aqueles documentos que comprovam, né, de plano que foi realmente comprovada uma prática. Suponhamos que um tabelião de notas que deu um desconto de emolumento, ele deu um recibo com o valor a menor, abaixo da tabela. É prova cabal. Ela será apresentada em conjunto. Ele fala, não, ele me cobrou a menos, está aqui o recibo de que ele cobrou metade dos emolumentos. Eventualmente, ele, né, ou até mesmo outra parte interessada que tenha tido ciência e conhecimento disso,
então ele será então documento indispensável à compreensão do fato narrado. Então, se ele tiver esses meios, ele já instrui obrigatoriamente, não indica que ele está na posse de um documento, recibo, etc. Então, o parágrafo 1º já dá o quê? Mais celeridade. Já tem em mãos, já manda tudo junto. Não fica aguardando abertura, apresentação de provas, etc. Então, já dá mais celeridade, já faz todo o procedimento para correr o mais rápido possível. O parágrafo 3º do artigo 7.1 diz que, na hipótese de a reclamação ser encaminhada via sistema eletrônico,